Nádila Matos, eu estou atualmente como gestora da RDS Poranga Conquista, que é uma reserva de desenvolvimento sustentável, onde está localizada 15 comunidades, né? Comunidades mistas, entre comunidades tradicionais, ribeirinhas e também comunidades indígenas, né? A gente vem atuando aqui dentro dessa unidade, ela é uma unidade bem recente, né? Ela foi criada no ano de 2015. Aqui anteriormente era um parque, uma área de proteção integral, e as comunidades se identificaram quando perceberam que aqui era um parque, resolveram lutar, né, para que ela fosse recategorizada. Por isso que agora ela é uma RDS Poranga Conquista. Então, no caso, houve essa redelimitação e aí vem daí o nome, né, Poranga Conquista. Poranga porque foi uma luta muito bonita, né, e é um nome indígena, e Conquista justamente porque foi uma conquista muito bonita das comunidades que residem aqui dentro da RDS, né. O nosso papel como gestão da unidade, que é da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, é justamente de fazer a gestão na área ambiental, né? A reserva, ela tem um conselho gestor, que é um conselho deliberativo, por se tratar de ser uma RDS, e esse conselho, lá é passado todas as atividades que são realizadas aqui dentro, que causam maior impacto, né? Esse conselho, na verdade, digamos que ele é uma instância que delibera as atividades realizadas dentro da RDS Poranga Conquista. Então, as atividades elas são passadas por esse conselho, onde envolvem instituições governamentais, instituições não governamentais e os nossos representantes das comunidades, né? Então aí passam-se essas atividades. Geralmente o conselho ele acontece em média 3 vezes ao ano. E aí, em virtude desse período difícil que a gente tem vivido durante a pandemia, esse ano nós não conseguimos realizar, mas ano que vem está previsto, né, de acordo com que, dentro das possibilidades, e a gente vai estar fazendo mais uma vez as reuniões de conselho. Então, a RDS Poranga Conquista, ela tem as suas dificuldades, enfim, os seus gargalos, como qualquer uma outra área, né, dentro aqui da nossa região amazônica, principalmente sobre a questão da extração ilegal de madeira, a questão também sobre invasões, né, por se tratar de ser uma unidade muito próxima de Manaus, né, fazer parte da área rural de Manaus. Então, pela proximidade, existe muito essa questão da procura para compra de lote, pessoas que querem adentrar na unidade para estar fazendo sítios, né? Enfim, pessoas que querem vir a veraneio. Então a gente tem essa série de dificuldades, né? A extração ilegal de madeira é uma extração muito seletiva, então é um dos nossos maiores gargalos, porque é difícil a gente conseguir detectar essa extração ilegal da madeira, mas ela tem uma série de potencial, né? O potencial dela aqui é mais voltado para o turismo mesmo. Como vocês veem, a maioria das comunidades elas trabalham recebendo pessoas de fora, e essas pessoas ou empresas, instituições que adentram na unidade, elas solicitam uma autorização da Secretaria de Meio Ambiente para estar adentrando dentro dessa unidade de conservação. Então, nosso papel hoje também é informar sobre essa questão, né, de que para a pessoa adentrar na unidade de conservação, ela precisa solicitar uma autorização. Então, esse sempre é o que a gente informa para que a gente possa seguir com esse procedimento legal, né? A minha primeira experiência como gestora de unidade de conservação já foi aqui na RDS Poranga Conquista. A princípio é um tanto quanto assustador, pelo fato de você perceber que você está gerindo uma unidade de conservação, que você vai estar lidando com a questão ambiental, de preservação mesmo da área, da floresta em si, em pé, e também a relação com as comunidades em si, né? Então, fazer a gestão de unidade de conservação, você, principalmente quando se trata de uma RDS, você encontra aí, no caso, que são pessoas que já moravam aqui, são pessoas que têm uma cultura própria delas, né? Elas têm as suas próprias culturas, a sua própria gastronomia, seu próprio jeito de lidar, muitas das vezes as suas próprias regras.
Então, no início foi um tanto quanto assustador, e aí a gente foi parando para analisar, eu principalmente parei para analisar e vi que elas são realmente, de fato, as pessoas que protegem a unidade, né? Nós costumamos dizer que eles estão aqui e eles são realmente, de fato, os protetores da unidade de conservação. Porque são eles que lutam pela causa ambiental, são eles que cuidam, que preservam, que trabalham no monitoramento da biodiversidade, trabalham no monitoramento de quelônios, eles são agentes ambientais voluntários, trabalham de forma totalmente voluntária. Então isso faz com que a gente que está aqui fazendo a gestão da unidade perceba que a gente percebe que a gente aprende mais do que passa, né, o conhecimento para eles. Então é muito gratificante, apesar das dificuldades que a gente tem, é muito gratificante a gente trabalhar como gestor de unidade de conservação. Eu me chamo Rosimeire Garrido Melo. Eu vim de Santa Isabel do Rio Negro e migrei para cá, para o Rio Coeiro. Eu tinha 11 anos de idade, junto com minha mãe e meu pai e 2 irmãos meus. Então, cheguei aqui no Rio Coeira e a gente se adaptou a esse local aqui, né? Que é muito diferente de Santa Isabel do Rio Negro. A gente chegou aqui e fomos também reconhecidos como indígenas, já depois que a gente chegou aqui no Rio Coeira, conhecido como indígena da etnia Baré. E hoje a gente reside na comunidade indígena Nova Esperança, que na época que a gente imigrou para cá, que a gente morou nessa comunidade, não era uma reserva, ainda era um parque. E a gente não sabia que a gente morava dentro de um parque. Aí eu comecei a ouvir hoje pessoas mais antigas falar que dentro do parque não poderia ter nenhum morador, porque era uma área federal, era uma área de preservação. Para preservar, nós não poderia ter nenhum morador. Eu fiquei imaginando assim. Começou essas ações, começaram a aparecer da Secretaria do Meio Ambiente, fazer um monte de oficina. Eu não entendia nada daquilo lá, porque tipo, eu tinha uma visão assim um pouco mais fechada. Então eu comecei a me interessar. Tem uma reunião ali, se eu vou participar da reunião, mesmo que eu vá só para me sentar e ouvir o que estão falando, que eu não sei de nada, eu ia lá ouvir. Aí cada reunião que eu ia, eu me interessava cada vez mais. Chegou um dia que a minha comunidade disse assim: Rose, a gente vai eleger tu como cacique dessa comunidade. Em 2013. Fizeram uma reunião, acabou o mandato do cacique, que é mesmo que de presidente da República, é por 4 anos. Fizeram uma reunião lá e todo mundo apontou a Rose e vai representar nós por 4 anos na comunidade de Nova Esperança. Só que eu entrei assim, sem saber de nada, o que ser um presidente de uma comunidade. O que um presidente de uma comunidade faz? Eu entrei, se eu vou na fé e na coragem, eu vou aprender na prática o que é. Comecei. Quando eu entrei para me tornei cacique da comunidade, que é o presidente, que já foi a recategorização para virar RDS. No ano que eu entrei, disseram que ia ter uma reunião para trazer um documento que já tinha para recategorização da terra do parque para virar RDS por ano conquista. Eu disse, eu vou participar, eu assinei o documento também. E trouxeram na comunidade Bela Vista do Jaraqui, fizeram a reunião lá, eu fui lá, comecei a acompanhar. Aí de lá pra cá, depois terminou meu mandato como cacique da comunidade, eu saí. Aí meu cunhado entrou de volta, que é o seu José Pancassi, que até hoje ele tá.
Só que depois começou a aparecer os programas, que a secretaria que começou, se tornou RDS, começou a aparecer os programas de como agente ambiental voluntário, monitoramento de quelônio. Vamos fazer capacitações nas comunidades que residem na RDS. Começaram a trazer capacitações de monitoramento de quelônio primeiro, que trouxeram, aí falaram, quem vai participar? Fizeram uma reunião, eu disse, eu vou participar. Aí da minha comunidade foram 10 pessoas para primeira capacitação. Eu não sabia nem o que era capacitação, como que era, eu fui de 5 dias, nós fomos capacitados, aprendi muita coisa. Da primeira capacitação eu comecei a gostar de tudo que as professoras repassaram para nós, que eu aprendi com elas. Sobre o monitoramento de quelônio, pronto. Aí parece que abriu minha mente de ver, assim, esse trabalho aqui, que continua, é um trabalho que eu abri minha mente assim, eu vou gostar de trabalhar. Parece que abriu minha mente assim. Caiu o embiguinho dela, que ela vai secar, e quando sarar, que cair, aí eu já posso colocar no berçário. Por enquanto eu não posso colocar, porque se colocar assim, o umbigo dela vai apodrecer, ela morre dentro da água. Então vai ter que deixar sarar, quando cair, aí sarar bem saradinho, eu posso colocar no berçário ela. Por enquanto eu vou ter que cuidar dentro de casa, dentro de uma caixa de isopor com areia. Chegando aqui na minha casa, pode entrar. Licença, Rose. E dentro tem outros, né? Tem o carro fundido, eu já botar aqui no carro, tá? Mas aqui uma carregada, o carro fundido também, que precisa cuidar dela na areia. Aí eu vou colocar esse que tá com o umbigo, aí eu também junto dela. É aqui que ela vai ficar. Aí essa daqui que tá com o umbigo, essa daqui já tá igual essa aqui. Eu tirei de lá, só que essa já sarou, já caiu. Essa daqui ainda tá só um pouquinho, que ainda falta essa mais o umbigo dela. Essa daqui tá, olha como já tá sarando, já tá pra cair o umbigo dela. Aí tem outros que já estão bons de colocar pro berçário. Com essa aqui. É menor do que aí tem, se eu não tomar de conta da monitorar ela todo dia aqui, ela cria bicho também aqui no umbigo dela. Eu tenho tudo a ver assim, tipo, não me bote numa... Alguém chegar a perguntar pra mim assim, Rose, tu quer ser uma professora para trabalhar numa sala de aula com uma turma de crianças? Eu não nasci com dom para trabalhar numa sala de aula para dar aula para criança. Mas me bote no meio de uma floresta lá pra... Eu morava lá dentro da floresta, porque eu gosto de estar no meio da floresta, é porque o silêncio da floresta, o canto dos pássaros, é uma tranquilidade quando a gente chega dentro da floresta que a gente tá. Eu chego lá, estou respirando aquele ar, aquele cheiro de flores, cheiros variados que vêm. Quando eu comecei a trabalhar com monitoramento de quelônio, vai ser aqui. Esse é meu... que eu vou continuar minha vida aqui, morando aqui no Rio Cuiera, aqui na comunidade Nova Esperança. Eu vou terminar meu estudo de terceiro ano, que eu estava até no 8º ano. Eu vou terminar meu terceiro ano, mas eu vou continuar trabalhando nesse projeto aqui. Graças a Deus, eu terminei meu terceiro ano, estava com uns 3 anos, 4 anos atrás que eu terminei meu terceiro ano. Custou com dificuldade, mas eu terminei. Eu disse, agora, daqui pra frente eu terminei, eu tenho minha família, que mora na comunidade Nova Esperança, eu tenho meus filhos para me cuidar. Eu disse, eu vou continuar o trabalho, que seja, é um trabalho voluntário que eu faço. Alguém disse, você vai trabalhar voluntário? Eu trabalho voluntário, mas é um trabalho que eu faço com amor. Mesmo se tivesse remuneração, através desse trabalho eu continuaria trabalhando também, mas como é voluntário, aí meu esposo fala, mas você trabalha voluntário, você não ganha nada. Você que está dizendo que eu não ganho nada, mas o que eu ganho? Eu ganho experiência na prática. Se eu fosse para uma sala de aula, eu não saberia fazer tudo que eu sei fazer, que eu já aprendi na prática.
Renata, eu sou aqui da RDS Poranga Conquista, Renata de Abel Barbosa. Eu nasci e me criei na localidade, sou da comunidade Bela Vista do Jaraqui, mais conhecida como Jaraqui. E a minha família toda é daqui. Então, os meus avós, eles são descendentes de índios Miranha e Ticuna. E eu cresci aqui, convivendo com a natureza, aprendendo a como lidar com os animais, a respeitar cada espécie, desde o pequenininho aos maiores. Então, a nossa vida ela é assim, meio a tudo isso que a gente está vendo, né? Que a gente está vivendo. E o projeto do Agente Ambiental, ele veio para consolidar a nossa reserva. Porque eu acho que, na minha opinião minha, é muito carente de conscientização, de preservação. Os nossos rios estão ficando mais poluídos. Então a gente tem que ter na nossa mente a conscientização de que tudo isso um dia pode acabar se a gente não cuidar. E o projeto do Agente Ambiental ele veio para isso, para que haja mais proteção, para que haja mais conscientização, porque a gente trabalha bastante, né, com as nossas crianças nas escolas. Eu também dou aula na escola, lá do Jaraqui. Aí então a gente pega bastante nessa questão ambiental, com as nossas crianças, na questão do lixo, do resíduo sólido, extração de madeira, pesca ilegal. E em 2017, na gestão da Ione, eu ganhei a oportunidade de estar participando dos projetos. Eu entrei como voluntária na trilha de monitoramento e a partir daí eu comecei a evoluir lá dentro. Aí passei pelo curso de capacitação, fiz o de agente ambiental, que já era o meu sonho de ser agente ambiental, já trabalhava com isso há bastante tempo, em casa mesmo, sem participar de outros projetos. E quando eu recebi o convite para participar, eu fiquei muito feliz, porque eu sabia que era uma oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a Secretaria do Meio Ambiente, que era um pouco afastada daqui, né? Porque até 2013, eu acho, se eu não me engano, não estou lembrada, ainda era parque. Então, como era parque, a gente não tinha oportunidade de estar fazendo projetos, de conhecer um pouco mais sobre a Secretaria. E quando mudou a categoria, isso trouxe para a gente oportunidade. Oportunidade de melhorar de vida, oportunidade de crescimento. Então, eu acho isso super importante para a gente que mora aqui, que não tem muitas oportunidades. E hoje eu estou completando 37 anos, então já é bastante tempo que eu trabalho nisso. Muito antes de chegar até a Secretaria do Meio Ambiente, eu já fazia esses projetos de reciclagem, de madeira. Os meus filhos também trabalham com isso. Eu tenho 2 filhos, um de 18 e uma de 8 anos. Então, para a gente é de suma importância esses projetos ambientais. Tanto que agora, durante a pandemia, poucos foram os recursos, né? Foram liberados, então a gente ficou meio que com as mãos atadas. Mas assim mesmo a gente ainda conseguiu fazer o projeto do monitoramento de quelônio. Ano passado eu fiz com 270 ovos, consegui soltar 151. Esse ano foram menos ovos e eu tenho muito mais quelônios, eu tenho 250 dentro do berçário. E 2 covas ainda no terrário para sair. Então, para mim, é um projeto que mesmo a gente não ganhando financeiramente, a gente é bem remunerado, porque a gente vê a vida florescer. Então, para a gente, vale a pena. O monitoramento de quelônio ele começou há mais ou menos 5 anos atrás, com a família da Rosemary Garrido, né, aqui da comunidade Nova Esperança. Eles foram os primeiros aqui na RDS. E ano passado eu resolvi entrar no projeto porque eu vi a necessidade de preservar. Porque há alguns anos atrás, há 15, 20 anos atrás, a gente via muito nos boiadouros, a gente via tartarugas nos tabuleiros. Hoje a gente não vê mais. Por quê? Como já é cultura desde os nossos ancestrais, o consumo da carne dos quelônios, ao decorrer do tempo eles vieram acabando, vieram desaparecendo dos nossos rios.
Porque não tinha aquela consciência de que se eu não preservar, eles não vão acabar. Não é um recurso renovável. Então ele acaba. Se a gente não tiver aquele cuidado, ele acaba. Então, ano passado eu resolvi entrar no curso, né, fazer o curso de capacitação, mesmo já conhecendo. E eu resolvi entrar no projeto justamente por causa disso, pela preservação, pela conscientização. Primeiro vem os boiadouros, eles analisam, as fêmeas analisam o local de desova, as praias, né? Os tracajás, eles são, a gente costuma dizer que eles são mais vira-latas. Eles costumam colocar os ovos nas praias, no meio das folhas, em barrancos onde não tem areia branca. Então eles colocam os ovos, eles primeiro observam a praia, onde eles vão colocar os locais, e sobem. Nessa subida, eles demoram um pouco, é um processo lento, eles fazem mais à noite, porque durante o dia o sol é extremamente quente e a areia não suporta. A areia pode assar os pezinhos deles. Então à noite eles vêm do boiadouro, depois de já ter observado, sobem, se a praia estiver tranquila eles sobem, fazem as covas, que a gente chama os ninhos, fazem a postura dos ovos, e fecha e retorna para a água para ficar observando. E eles só vão sair de lá quando os ovos eclodem, que os filhotes precisam das fêmeas adultas para procurar um local seguro, para eles continuarem o ciclo. Então o nosso monitoramento ele começa assim, pela procura dos ninhos, identificando os ninhos, a gente vai pelas pegadas, até onde estão as covas. Aí a gente faz a abertura das covas, faz a retirada dos ovos com cuidado. Do jeito que os ovos vêm na cova, a gente tem que fazer a retirada e a transplantação. A nossa maior gratificação é ver a natureza intacta. É ver a conscientização, a população se conscientizando de que se não defendermos o que é nosso agora, amanhã a gente pode não ter mais nada disso. E os nossos rios, é ele que nos fornece o alimento. A nossa natureza, a nossa grande mãe, é ela que nos fornece a alimentação. Então se a gente não cuidar hoje, amanhã pode ser tarde demais. A gente vê a questão das queimadas, a questão da poluição dos nossos rios, nossos mananciais. Então a mensagem que eu quero deixar agora é que para as nossas futuras gerações, que cuidem mais da nossa mãe maior, que é a natureza. Com a chegada na comunidade, nós vimos a necessidade de identificar qual era a principal carência das comunidades, né? E conseguimos reunir as lideranças, né, através do FOPEC, e realmente observar que não se tratava de uma unidade que se permitia morar dentro dela, morar nas comunidades e ter usufruto dos recursos de uma forma direta. No entanto, se tratava de uma unidade de proteção integral, com um decreto criado em 1995. Então, uma unidade de proteção integral não se pode ter moradia. Daí então começou uma grande luta a partir do ano 2000. Estarmos unidos aí, reivindicando, militando com relação a essa mudança de categoria. Nos rendeu várias reuniões, várias audiências públicas, várias manifestações, né? Mas graças a Deus, em 2010, depois de 10 anos, saiu uma lei, né? Dada muito trabalho do FOPEC, dada muito trabalho das lideranças, das comunidades, né? Foi aprovada uma lei estadual permitindo a mudança ainda não era a mudança de fato. E finalmente nós tivemos que trabalhar mais 4 anos, reivindicando, pressionando, né? Buscando essa mudança de fato, quando aconteceu em 2014, que realmente foi redelimitado o parque e a reserva por Angra Conquista foi criada, permitindo assim a gente ficar morando dentro da unidade das comunidades e usar os recursos que nós temos. O Fórum Permanente de Comunidades Rurais, ele foi fundado, na verdade, em 2006.
né? Foi uma evolução dessa união de liderança. Então, nós criamos e fundamos ele em 2006, dada essa necessidade dessa união, desse compartilhar de necessidades, uma vez que as lideranças estavam buscando os seus direitos, suas reivindicações, fazendo de forma individual ainda. Então, nós tentamos juntar, conseguimos juntar e fundamos o FOPEG, que trabalha nessa questão dessas necessidades e bem focado nessa questão da unidade de conservação, nessa questão ambiental, né? Então nós mobilizamos, juntamos documentos, formalizamos documentos, formalizamos junto aos órgãos, secretarias de governo, secretarias da Prefeitura Municipal de Manaus, bem como também abaixo-assinados, chamamos os secretários titulares de pasta, subsecretários para reuniões, para debatermos aí a necessidade das comunidades. Nós unimos as comunidades, unimos as lideranças no sentido de fazer com que o governo enxergasse a nossa necessidade, né, a nossa carência. Então a nossa principal necessidade era permanecer, na verdade, dentro da reserva e mudar a categoria da unidade, né? Então, através de abaixo-assinados, através da própria imprensa, nós utilizamos muito a imprensa nesse sentido, né, para transmitir o nosso querer da unidade, a nossa necessidade. Então, na época, então, nós unimos todas essas forças, digamos assim, todas essas ferramentas para poder convencer o governo, sensibilizar o governo e os nossos parlamentares de que realmente aqui era necessário fazer uma mudança. Hoje, com a RDS já criada, né, estamos trabalhando agora o plano de gestão da reserva, que é um marco para todos nós, né, além da instrução normativa que restringe a pesca no Rio Poeiras, né, nós temos aí o plano de gestão da unidade, que está sendo planejado, já criado, com a participação e envolvimento da liderança, da comunidade, do conselho gestor da unidade do qual eu faço parte. Portanto, é um marco histórico para nós, é uma evolução, né? Infelizmente, a pandemia atrapalhou várias situações de avanço, de planejamento, né? Temos que replanejar, mas de antemão dizer que 2021 vai ser um ano de vitórias, né? Com relação, e assim, muito otimista com relação ao plano de gestão que vem a vingar e realmente nos trazer um ordenamento de fato e de direito dentro da unidade. A princípio, ser agente ambiental voluntário, para mim, ele já é uma coisa nata. Eu tenho que nascer com esse tipo de voluntariado. Então, seja em casa, seja com o seu próprio corpo, seja no seu domicílio, no interior da sua casa, os seus cuidados com o lixo, a sua roupa, o seu visual, né? O lado externo da sua casa, o seu bairro, a sua rua, a sua comunidade. A princípio seria isso. Contudo, dentro de uma unidade de conservação, ele tem uma especificidade, que é entender um pouco o que é o meio ambiente, o que é a necessidade de conservar e preservar os recursos para as futuras gerações que vão utilizar esses recursos que a gente usa hoje. Portanto, a SEMA, ao observar isso, ela já nos traz a capacitação e nos faz qualificar para exercer uma função de maior detalhe dentro da unidade de conservação junto à fauna e à flora.